No vídeo de hoje eu faço com vocês um apanhado geral do mercado, trazendo as principais atualizações e movimentações nessa quinta-feira. Logo pela manhã tivemos discurso da presidente Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, mediante o aumento de juros que foi feito por lá, dentro daquilo que já se previa em 75 pontos base. Tivemos as preliminares do PIB referente ao terceiro trimestre nos Estados Unidos, o que trouxe um certo respiro aos mercados e isolou as chances de uma possível recessão nos Estados Unidos. E além disso, falaremos também sobre o que esperar para amanhã, nesse fechamento de semana, mediante a divulgação do PCE, o principal dado sobre a inflação a ser reportado nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje bateremos sobre alguns temas que trouxeram movimentações aos mercados, balanços de terceiro trimestre, juros do Banco Central Europeu, além também de dados relacionados à economia americana, o PIB preliminar de terceiro trimestre nos Estados Unidos. Mas antes disso, antes de entrarmos nesses detalhes, vou reforçar algo que eu falei nessa live que tivemos com a Escola Cripto nessa última terça-feira. Para você que perdeu, foi num horário ali um pouco diferente, falamos um pouquinho sobre os principais motivos, na minha visão, para essa alta que vimos do Bitcoin, superando ali o patamar de 20 mil dólares, estando cotado novamente ali perto dos 21, Basicamente uma semana um pouco mais verde para o Bitcoin que lateralizou durante bastante tempo e finalmente realizou um movimento expressivo. O principal motivo para essa alta do Bitcoin e do mercado cripto é, obviamente, depois de um longo período de lateralização, a gente veria ali provavelmente um movimento de rompimento, tanto para cima quanto para baixo. E mediante ao momento atual dos mercados, vimos ali um pequeno rally de alta, ou seja, um breakout positivo aí para o Bitcoin, testando ali o patamar de 20.500, 20.700. Então, esse é o primeiro motivo para a alta, momentos do mercado. Além disso, vimos também os dirigentes do Fed manifestando que estão mudando de ideia em relação ao ritmo de altas de juros, ou seja, o aumento para o dia 2 de novembro, que é a próxima reunião do FOMC, onde muito provavelmente teremos um aumento de 75 pontos base, o quarto consecutivo, e também já começa a se discutir qual será o possível aumento também do Banco Central norte-americano para a última reunião desse ano de 2022. E muito já começa a se falar, mediante todo esse aperto, sobre os riscos de recessão, para que esse aumento seja um pouco mais leve, ou seja, dando um certo respiro aos mercados de renda variável. Então já se começa a considerar a possibilidade de um aumento mais reduzido em dezembro em 50 pontos base. Inclusive, nesse momento, os monitores de juros nos Estados Unidos apontam 50% de chance para um aumento de 0,5% e 50% de chance para um aumento de 0,75%. Acho muito difícil que a gente tenha um aumento em 0,25% mediante ao momento atual econômico. Então, é claro que vai depender de uma série de fatores que serão divulgados aí sobre a economia norte-americana durante o mês de novembro, como o CPI, o PCE, a revisão do PIB que foi divulgada hoje também, além de outros fatores econômicos como o payroll, trazendo informações sobre o mercado de trabalho, para que então possa ser tomada uma decisão no mês de dezembro. Mas já é bem bacana, visando aí uma possível movimentação positiva a mercado de renda variável, onde o Bitcoin e o mercado cripto está incluso, onde alguns dirigentes já começam a considerar um possível aumento um pouco mais leve, ou seja, como se fosse um pouso mais leve em relação aos apertos monetários nos Estados Unidos. Um outro fator que também auxiliou nesse movimento de alta dos mercados foi a divulgação preliminar dos PMIs, não só nos Estados Unidos, como também no mundo inteiro, o que deu menos margem para que o Fed e demais bancos centrais continuem a tomar medidas mais duras, o que trouxe para a gente aqui já uma desaceleração de acordo com a projeção que foi feita e os dados preliminares que foram divulgados. Então, o PMI industrial dos Estados Unidos já saiu aqui abaixo das projeções e é claro que teremos aí esse dado sendo revisado para o próximo mês, mas já é uma pista de que o Fed muito em breve tenha que tomar medidas mais leves se não quer vir uma recessão no próximo ano. Falando um pouquinho agora sobre o que vimos hoje nos mercados nessa quinta-feira, iniciando pelo calendário econômico que eu falava com vocês no início da semana, tivemos a divulgação aí do PIB preliminar referente ao terceiro trimestre nos Estados Unidos, o que foi bem positivo. Tínhamos aqui uma projeção de 2,4 positiva e tivemos um dado divulgado
divulgada em 2,6. É claro que esse dado ainda será revisado antes da divulgação final no próximo mês, mas já deixa pistas aí de uma possível recuperação em relação ao produto interno bruto norte-americano, o que espanta, obviamente, aquela crença de que poderemos ter uma recessão nos Estados Unidos. Nos últimos 2 trimestres vimos no primeiro e no segundo um PIB bem negativo, né, o que traz para a gente aquela movimentação onde os mercados começam a alegar uma possível recessão técnica. Então, obviamente, um PIB positivo traz para a gente um mercado de renda variável um pouco mais forte. Além disso, tivemos na Europa a reunião de políticas monetárias do Banco Central Europeu, onde foi aumentado os juros dentro daquilo que se previa. A taxa anterior era de 1,25 e agora passa a ser de 2%, ou seja, com aquela manutenção de 75 pontos base que o mercado já aguardava e já precificava. Então não foi nenhuma surpresa e mediante a isso é bem legal a gente comentar também que logo após, que foi divulgada essa política monetária, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já começou por meio do seu discurso, que veio ao ar poucas horas depois, de alguns sinais de que o ritmo de aperto monetário na Europa poderá ser reduzido em dezembro mediante aos riscos de recessão que acontecem por lá. Então, da mesma forma que os Estados Unidos estudam um pouso mais leve para esse último mês do ano em dezembro, o mesmo também começa a ser cogitado no Banco Central da Europa. Então, no mês de novembro teremos aí reuniões importantes nos Estados Unidos, como agora no início do mês, teremos dados econômicos importantes. Agora no mês de dezembro, mediante esse posicionamento de alguns dirigentes do Fed e também do presidente do Banco Central Europeu, poderemos ter um mês um pouco mais verde aí nesse ano de 2022. Então, caso seja confirmado, poderemos ter um mercado um pouco mais otimista no último mês do ano. E antes de falarmos sobre os balanços de terceiro trimestre que movimentaram os mercados e inclusive fizeram com que o fechamento da S&P fosse aí de certa forma negativo, empurrando também o Bitcoin para um movimento negativo, falaremos, é claro, sobre as projeções para o dia de amanhã, que é um dia bem importante, além de ser fechamento de semana. Teremos na madrugada o PIB da principal potência da Europa sendo divulgado de forma preliminar, referente ao terceiro trimestre, que será obviamente da Alemanha, e teremos também o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, aquele famoso CPI, sendo também divulgado, o que provavelmente movimentará o mercado europeu. Já às 9h30 teremos o PCE, para quem não sabe, é o principal dado de inflação onde o Fed analisa para tomar as suas medidas de políticas monetárias, ou seja, é mais importante ainda que o CPI, o PCE será divulgado amanhã às 9h30 e nós da Liga Cripto, eu estarei ao vivo com o Mário aqui no canal às 9 horas da manhã, 9h15 por volta deste horário, então não perca, a gente vai cobrir aqui ao vivo a divulgação desse dado e também as movimentações dos mercados mediante a divulgação desse dado econômico. Falando agora um pouquinho antes de encerrarmos o nosso vídeo de hoje sobre os balanços de terceiro trimestre nos Estados Unidos, as principais empresas têm divulgado aí há mais ou menos umas 3 semanas os seus balanços, o que tem trazido movimentações à S&P, o que é basicamente aí uma cesta das principais 500 empresas do país norte-americano, onde vimos ontem a Meta divulgando o seu balanço bem abaixo daquilo que se previa, de certa forma um balanço bem decepcionante aí para esse terceiro trimestre e inclusive as ações movimentaram de uma forma bem negativa, despencaram mais de 20%. Nessa quinta-feira tivemos a Amazon divulgando os seus balanços e que divulgou que lucrou menos no terceiro trimestre e que teve inclusive muito menos receita também. E com isso tivemos aqui uma queda de mais de 20% também na ação aí da empresa norte-americana. Agora no fechamento dos mercados teremos a divulgação dos balanços da Apple, portanto muita atenção, o que poderá trazer movimentações também no fechamento. Vale lembrar que amanhã, sexta-feira, além dos dados econômicos que comentamos que sairão pela parte da manhã, teremos a divulgação de alguns balanços de terceiro trimestre de empresas norte-americanas, como o caso da Chevron e também da Airbus, o que poderão trazer movimentações à S&P, o que, como sabemos, poderá trazer impactos diretamente ao mercado das criptomoedas. O Bitcoin tende a acompanhar o principal índice da Bolsa Americana. Chegando ao fim desse vídeo, deixo para vocês os benefícios da Liga Cripto. Vale lembrar que o nosso plano B está com mais de 60% de desconto para que você possa aprender mais sobre esse mercado durante o bear market. Temos também promoções com a Bybit e a Sportsbet, duas parceiras aqui do canal, onde no momento de criação de conta você recebe diversas vantagens. Ambas estão escritas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não perca, crie sua conta e comece a utilizar as plataformas. Vou ficando por aqui, agradeço se você ficou comigo até o fim desse vídeo, deixe o seu like se possível e te vejo numa próxima.